A paz do Senhor, eu me chamo Raquel Oliveira, sou missionária integral no campo da Bolívia e do Peru. E desde já eu quero aqui agradecer o convite da tia Tânia para estar participando dessa semana missionária do Amamos Ministério Infantil, que eu creio que será de grande bênção, já está sendo bênção para as nossas vidas, e eu sei que tem muito mais para acontecer, e eu quero agradecer, tia Tânia, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, siga sendo esse instrumento de Deus, que Ele continue lhe dando estratégias para seguir, abrindo a visão missionária dos nossos tios e nossas tias, e que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui que está nos acompanhando no grupo. Amém? Então vamos começar. Eu vim de uma família missionária, meus pais são missionários, eu cresci nesse meio de missões, viajando com eles, fazendo evangelismo, obra social. Meu pai pastoreava congregações, então eu fui chamada para o campo transcultural muito nova, onde eu tive a formação missionária. Toda a minha formação missionária foi no campo missionário, onde eu vivi grandes experiências, entre elas o choque transcultural, que foi muito forte, onde eu sofri um pouco no local, para onde eu fui enviada. Lá eu passei fome, frio, não tinha cobertor, eu colocava o máximo, o maior, assim, o maior número de roupas possíveis para esquentar, né? O frio era muito rigoroso. E às vezes eu era chamada no meio da madrugada para orar com urgência em povoados, onde eu tinha que caminhar 15, 20 quilômetros, passar rios para chegar até o local. E numa dessas chamadas, foi onde eu tive a minha primeira experiência com crianças, é, onde eu não consegui socorro, a gente não conseguiu socorro imediato para ela. E ela tinha apenas 9 meses e morreu praticamente nos meus braços. Então foi um choque muito forte para mim, foi algo que mexeu muito comigo, e foi aí que eu comecei a olhar mais para as crianças, porque eu trabalhava de uma maneira geral, né, em todos os departamentos da igreja, eu era ativa, porém eu não trabalhava diretamente com crianças, né, de uma forma geral. E aí eu estava nesse lugar, com um ano eu voltei para o Brasil e voltei bastante triste, porém Deus falando o tempo todo que a obra não havia acabado. E quando eu cheguei no Brasil, mais ou menos com 8 meses, uma criança me ligou, uma mãe de uma criança me ligou, falando que precisava conversar comigo, que essa criança tinha que falar comigo. E nesse telefonema, Deus usou uma criança de 4 anos de idade para dizer que eu voltaria para cuidar de muitas crianças nos outros lugares dentro da Bolívia. E foi assim que aconteceu. Eu voltei para a Bolívia e hoje fazem 12 anos que estamos trabalhando aqui no campo missionário, junto com a minha família. E passamos por muitos lugares, selva, povoados, pequenos vilarejos, até que Deus nos enviou aos Andes, né? Aos Andes bolivianos, onde trabalho hoje de forma integral, em pequenos povoados, de difíceis acesso, onde não chega a palavra de Deus, onde muitas crianças ainda não conhecem o amor de Deus, onde também em muitos lugares não tem luz elétrica ainda, água potável, e trabalhamos na altitude, com mais de 5.000 metros de altitude acima do nível do mar, onde a dificuldade é muito, até mesmo para respirar. E para seguir trabalhando, nem todo mundo consegue, porque o local é muito frio, o tempo todo é frio demais. E o tempo de inverno é rigoroso, com neve, fortes ventos, e as casas são de pedras, teto de palha, de folha de coqueiro, então é muito difícil a forma que vivem, né? A cultura que leva a viver dessa maneira, a dificuldade, mas
Os nossos cultos são ao ar livre ainda, né? Nós estamos nos programando, seria esse ano, a construção de 3 igrejas em 3 povoados, porém com essa pandemia as coisas tardaram um pouco para acontecer, né? Mas os nossos cultos continuam sendo ao ar livre, no sol, na chuva, na neve, mas mesmo com todas essas dificuldades, vemos o mover de Deus e a sua glória e começamos a trabalhar com crianças, né? E eu fui ao Brasil resolver umas coisas e eu lembro que eu cheguei na minha igreja e uma irmã que estava na época na liderança me chamou, conversou comigo e a minha formação que eu tive no campo, eu fiz também a missiologia Kids, porém não atuava nessa área, né? E aí ela chegou e conversou comigo e falou: olha, você pode, o tempo que você tiver aqui, você poderia dar aula para as crianças, ensinar missões para as crianças. E eu topei e começamos a dar aulas. Eu dei pouquíssimas aulas porque eu não fiquei muito tempo no Brasil nesse tempo. Eu fui somente mesmo assim para resolver algumas coisas. E o tempo que eu fiquei, eu dei pouquíssimas aulas e ela me convidou para ir num curso na Evad Kids na época. E foi aí que eu conheci a tia Flávia Grégio. E eu não sabia ainda, eu não conhecia esse mundo de visuais, eu não conhecia ainda esse mundo tão grande que era o Ministério Infantil, porque eu pregava, já estava já pregando para as crianças lá, porém eu não tinha visuais, eu não tinha nada. Então era só um livro, entendeu? E mostrava a figura, ou somente com a Bíblia na mão. Então, quando eu cheguei nesse curso, eu lembro que a Flávia ainda estava grávida e da sua última filha. E ela começou a falar e aquilo foi enchendo assim os meus olhos, o meu coração foi ardendo cada vez mais. E foi aí que eu conheci esse mundo de visuais, né? Onde eu pensei, meu Deus, aonde eu estava aqui? Eu não tinha percebido isso tudo em volta de mim, né? E eu agradeço a Deus pela vida da tia Flávia. E eu fiquei durante um mês fazendo os cursos, todo sábado tinha curso, às vezes tinha na segunda ou na quarta-feira à noite. Eu ia e Deus usou essa líder, né, na época da minha igreja, para estar abençoando a minha vida, me levando nesses cursos com a tia Flávia. E durante o período que eu fiquei no Brasil, eu creio que foi um preparo de Deus para que eu voltasse novamente para o campo e continuasse trabalhando com crianças, mas de uma maneira diferente, né? Com uma visão diferente, com uma capacitação diferente, e os locais que a gente trabalha, né, com crianças órfãos, muitas são abandonadas pelos pais, outras porque perderam os pais em acidentes, que os pais trabalham muito em mina, então às vezes tem muito acidente, e eles perdem muitos pais nessa mina. A gente também trabalha com crianças abusadas sexualmente, às vezes pelos próprios pais, às vezes pelas próprias pessoas dentro do povoado e também de fora, né? Porque tem povoado que é passagem também para ir a outros locais, então vem muita gente de fora, por ter o inverno muito rigoroso com neve, a gente também tem essa dificuldade porque o povo da cidade vem para poder ver a neve na montanha, então isso se torna muito perigoso para as nossas crianças, né? Porque é aí que existe o sequestro, porque aonde trabalhamos o sequestro infantil é muito grande, então acaba que a gente tem um número maior de crianças abusadas, né, sexualmente. Crianças essas que são vendidas pelo seu próprio irmão,
pelos seus primos, por um copo de suco, por um pacote de biscoito. Então, assim, são muitas experiências que temos, mas que por motivo de segurança a gente não pode divulgar, né, o nome dos locais, a gente não pode falar do nome das crianças, contar em detalhes, porque a gente ainda trabalha nesses locais, né? E e esses locais têm muitos feiticeiros, muitos bruxos, então, por conta de segurança para nós também, né, segurança das crianças e a nossa segurança também. E devido a isso, a essa coisa de ter o feiticeiro, o bruxo dentro dos povoados, eu já fui desafiada a 29 dias para a morte, né, onde um feiticeiro eu tomei uma criança das mãos dele e esse feiticeiro ele lançou uma maldição sobre mim diante de todo o povoado, dizendo que em 29 dias eu desceria à sepultura. E hoje esse feiticeiro está morto. Ele morreu com 3 meses que ele fez essa maldição, que ele lançou essa palavra contrária. E eu vivo para a glória de Deus, né? Estou aqui testemunhando para vocês daquilo que Deus tem feito no campo missionário também na minha vida. Lugares esses que lutamos cara a cara com o inimigo, né? Porque às vezes as crianças são levadas e a gente tem que procurar, e às vezes a gente tem que tirar da mão dessas pessoas, né? De bruxos, e não é fácil trabalhar dessa maneira, né? Crianças que são lançadas a rituais para a morte, crianças que são oferecidas a Pachamama. Quem é a Pachamama? A deusa da terra, né? É, nós vemos crianças de 2 anos de idade que já leva a sua própria oferenda a outros deuses, né? Crianças de 10 anos de idade invocando a Lúcifer. Eu já tive pessoas aqui durante as expedições missionárias que nós fazemos 2 vezes ao ano, para que as pessoas venham conhecer a obra, né? Venham conhecer, ter uma experiência transcultural diretamente no campo missionário. E elas puderam ver nas ruas que as crianças de 10 anos de idade já invocam a Lúcifer, né? Já oferece os seus sacrifícios e também são sacrifícios oferecidos. Também a gente tem muitos pais que adoram El Tio, que é um deus, como se fosse um protetor do mineiro, aqueles que trabalham na mina, né? E ali as crianças também o adoram, também são dadas como sacrifício, também levam o seu sacrifício. Então, temos muitas experiências que, infelizmente, aqui a gente não vai poder relatar, né? Mas um povo totalmente idólatra e no meio disso tudo também a gente tem muitos testemunhos vivos de crianças que foram sequestradas, que sofreu rituais, mas que Deus o livrou da morte, sabe? No momento que ia acontecer, Deus o livrou, porque ele lembrava dos missionários, da família missionária que pregava dentro do povoado dele, então ele buscava por este Deus que nós pregávamos. Temos muitos testemunhos e Deus tem salvado, né, tem libertado, porque não é fácil. é, a conversão desse povo não é uma conversão assim de uma vez, né? Leva um tempo, um processo, e então processo esse de 1 ano, 2 anos. Eu tenho um povoado que eu tenho irmãs que demoraram 5 anos para se converterem, né? Um trabalho de 5 anos, você ali semeando, regando, né? Dando crescimento. Irmãs essa que não faltava um culto, que era presente em tudo, mas que ainda não tinham aceitado a Jesus. Então, esse é um processo lento, né? É um processo que é assim, para obter o resultado demora muito. E Deus tem feito grandes coisas aqui no campo de Bolívia. E aí nós começamos também, Deus nos direcionou ao Peru e começamos a trabalhar no Peru já faz 2 anos.
né? 12 anos na Bolívia e agora mais 2 anos no Peru, onde a cada 15 dias a gente atravessa a fronteira para dar assistência lá, né? Um povo também totalmente cego espiritualmente pelas suas descendências, pelos seus ancestrais, pelos povos mais antigos, né? Que também adoram os outros deuses e leva os de agora, a sua geração, a também adorar, né? E onde as crianças morrem de desnutrição muito rápido, é, onde muitas também conheceram o amor de Deus através de nós. Isso é gratificante e as dificuldades dos lugares que trabalhamos, nos dois países é muito grande, né? O campo missionário ele possui muitos desafios, né? Ele tem o desafio da diversidade cultural, do relacionamento, da adaptação, do idioma, né? Do desencorajamento também que nós temos, infelizmente, a frustração, porque justo por isso, pelos resultados, porque às vezes a gente espera um resultado muito rápido na obra missionária e leva tempo, né? Então, isso acaba frustrando, acaba desencorajando, né? E também tem o desprezo. Um missionário, ele às vezes ele sofre muito desprezo, até mesmo da sua igreja. Você fica no campo e, por exemplo, abandonado. As pessoas não te mandam uma mensagem, não procuram saber se você está bem. Vem a solidão. Quando eu fui para o campo, eu era muito nova, então a minha família não veio de uma vez comigo. Eu vivi muito tempo sozinha, onde era eu e Deus, Deus e eu, né? Então, a solidão é algo também muito forte no campo missionário, né? Se a gente não tiver um emocional estruturado, acaba atingindo, sabe, o nosso psicológico. Então, é algo que a gente tem que aprender a lidar muito. Vem a parte das finanças, né? Os recursos. Para quem não sabe, nós temos um projeto missionário, que é o projeto Pequenas Semilhas, né, onde a gente atende as crianças com o café com Cristo, que é o café da manhã, onde muitas crianças elas só têm apenas esse café, né, durante o dia, como a única refeição do dia. E aí nós temos os trabalhos evangelísticos, nós temos o trabalho social também, porque a necessidade do campo, ela, ela leva, né, a também fazermos a obra social. Então, nós somos um projeto independente, nós não recebemos ajuda, contribuição financeira da nossa igreja, apenas às vezes chegam algumas ofertas, né? E a maior dificuldade do campo, além de obreiros, de formar obreiros, porque é muito difícil formar obreiros dentro de Bolívia, também vem a dificuldade financeira, né? Porque o missionário ele paga aluguel, ele tem que pagar documentação para permanecer no país, ele tem que sustentar a obra, pagar carros, né? Então, assim, por ser os locais isolados, é, a gente tem que pagar carros e esses carros cobram caros por ser cordilheira, né? Força muito o carro, então eles cobram muito caro para nós e muitos perguntam, e aí, como é que vocês fazem, né, para pagar o aluguel, para sustentar a obra, para dar seguimento nisso tudo? E a gente faz bolos, né, tortas, salgados, doces, gelatinas, a gente trabalha em feira, saímos de madrugada para as feiras, portas de universidade, porque Bolívia tem muito brasileiro estudando medicina, né? Então a gente vai para as portas da faculdade para poder vender algo brasileiro, né? Para chamar a atenção. Às vezes, quando aperta muito, a gente vende mala, vende a própria roupa, né? Para poder não parar com a obra missionária. E Deus não tem deixado faltar, né? Deus tem sido fiel a cada dia conosco.
E o Senhor Jesus, ele nos chama para sermos seus discípulos, né? A viver a cada dia o propósito e a verdade do Evangelho. É, por isso eu falo para cada um, às vezes a gente esmorece, mas eu falo, continue exercendo o seu chamado, continue ganhando almas e principalmente, né, a nossa prioridade hoje é o coração dos nossos pequenos, né? Nós temos que levar os nossos pequenos para Cristo. É, não fomos chamados apenas para a salvação, né? Mas também para o serviço. Eu costumo dizer isso, eu li uma vez no livro e eu gravei muito isso dentro de mim, que às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu já tenho minha salvação, eu estou buscando, estou ali focando na minha salvação e está tudo certo. Não, nós fomos chamados também para o serviço, né? É só sermos crentes, né? Não é só sermos evangélicos, mas é preciso a gente iluminar e salgar, né? A terra. Não é viver, não basta somente viver, é necessário a gente cumprir a missão. Né? Não é uma invenção de um missionário, é ordem, né? Está escrito na palavra e nós precisamos cumprir essa missão. Então, todo cristão, na verdade, ele foi comissionado, né, para ser testemunha do Evangelho de Cristo, tanto no local onde nós estamos, né, seja esse dentro da nossa nação, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro do nosso trabalho, da universidade, quanto também transcultural, né? E muitos perguntam para nós, qual é a contribuição da igreja no campo missionário? Como a igreja pode estar participando do campo missionário? E eu costumo dizer que a oração, né, é o sustento, né? A oração ele é o suporte principal, ele é o combustível principal das nossas vidas e principalmente da vida do missionário, né? Você sustentar o missionário em oração, você ter aquele carinho de mandar uma mensagem, de orar pelo missionário, né? Também de segurar a corda na contribuição, porque mesmo sendo pouco, missionária, mas a gente não tem muito, o muito talvez não faria tanto efeito quanto um pouco com Deus, né? Às vezes a gente vê grandes ofertas, não é muito nosso caso, mas assim, eu já ouvi de missionários amigos que receberam grandes ofertas, mas que passou-se muito rápido pelas suas mãos. E eu tenho testemunhos de pequenas ofertas, sabe, do pouco com Deus, mas que Deus prosperou tanto, sabe, ao ponto da gente sentar assim, e quando eu começar a contar, a pessoa ficar até mesmo assim duvidoso daquilo que a gente conta, sabe, daquilo que Deus faz realmente. Então, assim, eu costumo dizer também que a divulgação, o compartilhamento do trabalho missionário, isso ajuda muito também você a divulgar o trabalho, você encontrar estratégia para cultos missionários também. Isso é muito bom. E eu agradeço a Deus, sabe, porque é, é como eu falei, às vezes no campo missionário a gente também sofre frustrações, né? E Deus tem sido fiel durante esses 5 anos desse povoado que eu disse que as irmãs só aceitaram Jesus depois de 5 anos. Durante esses 5 anos, eu sofri demais, porque eu pensava, Senhor, será que a obra não está sendo feita de maneira né, da melhor maneira, da maneira que tu queres? Por que que não está dando frutos? Por que que não está crescendo? Por que que eu não estou vendo resultado? Então, assim, é um processo que o missionário vive, sabe? Aquela coisa até mesmo interior, né? Aquela coisa interior. Então, quando a gente passa a ver os frutos, eu quero ressaltar aqui que, independente das dificuldades, das necessidades, vale muito a pena fazer a obra missionária, sabe? Vale muito a
pena. E quando começamos a ver as almas se rendendo, as almas conhecendo a Cristo através de você, né? Você é um instrumento de Deus, você é um canal de bênção na vida de pessoas. Então, quando você vê Deus te usando como instrumento para chegar até aquela pessoa e apresentar o amor dele, o grande amor dele, a gente pensa que tudo que nós enfrentamos é mínimo, sabe? Não é nada. Porque é aí que nós vimos o resultado, sabe? É aí que nós vemos que Deus nos usa e como nós somos ferramenta, né? Quando Ele chama, Ele provê, Ele garante, Ele capacita, Ele ajuda, Ele levanta, Ele dá alegria, Ele fortalece. E trabalhar no campo missionário não é fácil, mas nós precisamos, né, atender a obra, obedecer. Eu costumo dizer que o campo missionário é, é feito de renúncia, né? Renúncia e obediência. Eu larguei tudo, né, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu larguei tudo no Rio de Janeiro para poder viver as promessas de Deus, para poder viver missões, né? Então foi uma renúncia muito grande na minha vida, no início até mesmo familiar, por esse fato de ficar longe, que não é fácil, mas a melhor coisa do mundo é estar no centro da vontade de Deus, é estar na presença dele, ser usado por ele como esse instrumento, né? E você também é instrumento de Deus, você também é ferramenta nas mãos de Deus. E eu creio que teremos outras oportunidades, né? Você pode estar conhecendo também o projeto Pequenas Semilhas através das redes sociais, lá nas nossas páginas, e pode estar acompanhando lá. Eu fiz um vídeo, não sei se a gente vai conseguir passar, mas se os irmãos quiserem acompanhar, vai ser uma bênção. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, e o que eu tenho a dizer é que continuem fazendo missões. Aqueles que não fazem ainda, que o Senhor venha acender uma chama missionária no seu coração, que o Senhor venha fazer arder pela obra missionária e também pela obra missionária com crianças, né? Que eu tenho muitos testemunhos, por exemplo, aqui em Bolívia e também no Peru, a nossa obra missionária começou através das crianças, né? Por onde eu passo, eu costumo dizer que as crianças, às vezes as pessoas não querem trabalhar porque dá trabalho. Eu também tinha esse pensamento, até que eu sofri esse choque muito grande e passei a olhar mais para elas, eu passei a entender a, a, a procedência da criança no campo missionário. E hoje eu digo de 100%, 90% dos locais onde trabalhamos aqui, ela começou através das crianças. Por quê? A criança ela tem um poder muito grande, sabe? De trazer pessoas. Eu tive trabalhando num povoado onde eu comecei com 4 crianças. Em 2 semanas eu tinha 89 pessoas. Você me pergunta como foi isso? Eu lembro que nessa época que eu comecei a trabalhar nesse povoado, eu estava perdendo muitas crianças. Nós perdemos muitas crianças no campo por fome, né? Pelo inverno também, por enfermidades. Então, a gente perde muitas crianças. E eu lembro que nessa época eu estava perdendo muitas crianças e eu estava dando muita assistência a esse lado. E eu comecei a trabalhar dentro desse povoado com 4 crianças somente. Sentava na pedra e as 4 crianças em volta e ali pregava para elas. E eu lembro que eu contei assim: olha, eu não vou poder vir evangelizar, mas eu vou dar uma tarefa de casa para vocês. No próximo culto, vocês estão encarregados de trazer um visitante.
Eu quero que vocês evangelizem o povoado. Eu quero que vocês chamem os seus amigos, que chamem os seus avós, os seus pais, os seus primos, batem nas portas e diga que nós vamos estar aqui reunidos na Cântia do povoado. A Cântia é um tipo de, como é que eu posso falar? Como se fosse uma quadra, né? Uma quadra, às vezes, me falha a memória no português. E, e quando eu cheguei, 2 semanas depois, nós tínhamos 89 pessoas. E essas 4 crianças vieram me abraçar dizendo: e aí, missionária, você gostou da surpresa? Nós evangelizamos, nós fizemos a tarefa de casa toda semana. Então, assim, ela tem uma influência muito forte dentro da sua própria casa, ela tem uma influência muito grande no meio dos seus amigos. E hoje eu vejo que as obras missionárias, a maioria se começa com crianças. Né? E eu costumo dizer que criança dá frutos sim, talvez demore, mas dá frutos sim, porque é através delas que vêm os pais, vêm os avós, vêm os tios, e aí a gente começa a formar a igreja, né? Sempre através das crianças. Aqui de 100%, 90% nós começamos através das crianças. Crianças essa que não mede esforços. Tem povoados nossos que as crianças andam 5 horas a pé para chegar até onde nós fazemos o culto. E não falta um culto. Pode estar nevando, pode estar fazendo um sol, chuva, mas ela está ali, sabe, adorando a Deus. Então, continue investindo em crianças, continue ensinando a criança o que é missões, né? E eu creio que nós estamos ensinando uma geração que vai sair muitos pastores, muitos missionários, muitos doutores. É a nossa oração. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida, fortalecendo, te levantando aonde você estiver no momento. E eu creio que nós teremos mais oportunidades para estar testemunhando, falando mais do amor de Deus. Eu não quero me estender mais, né, para não ficar muito cansativo, mas para terminar, eu queria orar com vocês, né? É, eu queria, se fosse possível, onde você estiver, coloca a mão no seu coração. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Aqui em Bolívia, estamos vivendo até mesmo tempos de guerra. Final do ano passado tivemos guerra e agora se está levantando também uma nova guerra, não só a pandemia, não só o vírus, mas uma guerra política muito grande, aonde eles se enfrentam, aonde eles se matam, sabe, pela política. Não é igual no Brasil, é uma guerra totalmente diferente, ao ponto de você não dormir, sabe? Eu tive guerra no final do ano passado na porta da minha casa, com dinamites, com pessoas passando sem braços, sem pernas, mortas, sabe? E foi um tempo muito difícil e nós estamos orando também, porque agora nós iríamos ter em setembro as eleições e foi adiada para outubro novamente. Então, isso está levantando o povo novamente, né, para que façam os bloqueios, para que comecem os enfrentamentos. Então, nós estamos vivendo duas guerras, né, a pandemia e a guerra política, que não é fácil. E talvez você esteja aí na sua casa, talvez você, é, né, eu não sei como passou o dia, eu não sei o que passa no seu coração, mas eu quero te dizer que Deus sabe, Deus te conhece, conhece o teu levantar e o teu deitar, e eu quero orar por você nessa noite e pedir também que você continue orando pela nossa vida, continue orando pelos campos missionários, não só da Bolívia e do Peru, mas dos demais campos que nós estamos conhecendo aqui na Semana Missionária. Ore pelas nações, ore pelas nossas crianças, e eu creio que Deus continuará fazendo grandes coisas. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, gratos estamos, Senhor, por estarmos participando dessa Semana Missionária, onde muitas das vezes, Senhor,
está sendo esquecido dentro das nossas igrejas, até mesmo dentro da nossa casa. Mas hoje, Senhor, eu quero te pedir um renovo, uma injeção de ânimo, um grande avivamento missionário em nosso meio, em nossas vidas. Senhor, reacende a chama missionária nesta noite em nossos corações. Visita, Deus, cada campo missionário, que haja salvação de almas, que haja cura, que haja libertação, que as nossas crianças, não importa o lugar, não importa a cidade, não importa a nação, não importa onde elas estejam, mas que elas venham ser alcançadas, resgatadas pelo teu grande amor. E eu creio, Deus, que tu pode resgatar as promessas, os propósitos na vida dos meus irmãos. Encoraja, Senhor, reanima a fé, levanta hoje, talvez aqui, hoje, nessa noite, esteja alguém pensando que não é para mim esse negócio, eu não tenho recurso, sou pequeno, não tenho forças, vou entregar tudo, não aguento mais. Mas Deus é o Senhor da seara e o Senhor que escolhe os seus ceifeiros. Quando o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor garante, o Senhor ajuda. E que os meus irmãos venham confiar em Ti, Senhor. Derrama hoje sobre a vida de cada um que está ao alcance desse áudio uma nova unção, Deus. Reveste com o Teu poder, joga por terra as barreiras do medo, os impedimentos, as dúvidas. Levanta, Deus, hoje aqui, tias e tios, dispostos, disponíveis para a tua obra. Que o coração venha arder, queimar. Que tu possa, Senhor, renovar o desejo de estar a cada dia na tua presença, independente das dificuldades, dos recursos, independente de pandemia. Abre a nossa visão espiritual, abre a nossa visão missionária. Toma, Pai, as nossas crianças de todas as nações nas tuas mãos. Guarda a mente, guarda o coração. Guarda, Senhor, as nossas crianças dos homens maus, Pai. Temos visto tantas coisas nesses últimos dias, mas nós cremos que Tu tens o controle de tudo. Que eles venham ser grandes missionários, grandes pastores, grandes doutores, para a glória e honra do Teu nome. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa. Em nome de Jesus nós te pedimos uma unção diferente nesta noite, uma unção de renovo, aquela unção, Senhor, que nós precisamos para seguir fazendo a tua obra, e que os meus irmãos possam ser tocados agora pelo teu Espírito, que eles venham ser renovados e que tu venhas jogar por terra todo impedimento, toda muralha, tudo aquilo que tem impedido dos meus irmãos a continuarem a fazer a sua obra. Em nome de Jesus eu te peço, encoraja, Senhor, aviva, restaura o ardor missionário na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e não esqueça de orar por nós. E tia Tânia, um grande beijo. Agradeço a Deus por toda a equipe que está trabalhando. Nós estamos também orando por vocês. Deus abençoe.